Boa noite, profissionais da educação, servidores e estimada comunidade. Em nome de toda a equipe da Coordenadoria de Projetos, quero dar boas-vindas a cada participante conectado aqui conosco. Sua participação é muito importante. Estamos aqui para mais um encontro da 5ª edição do Projeto 20V, do Programa Comunidade Escola. Esse projeto que foi idealizado e planejado para termos novas experiências de aprendizagens, novas possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, todos sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Lembrando que o link para a inscrição estará disponível até o final desta live. Fiquem à vontade para interagirem conosco por meio do chat. Hoje nós vamos falar de um tema incrível, incrível mesmo. A incrível técnica da ventriloquia, famosa arte de projetar a voz sem que se abra a boca ou se mova os lábios, a fim de parecer que o som venha de outra fonte, diferente da pessoa que fala. E para compor esse momento, eu chamo o nosso super convidado especial, o contador de histórias, Jair Maia. Olá, muito bem-vindo, Jair. Olá, boa noite, Fabiana. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite por estar aqui essa noite, né? E para mim é uma alegria poder compartilhar um pouquinho com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Um pouquinho da minha experiência e da minha trajetória. Primeiro... Opa, desculpa te cortar aí, mas é que você ficou agradecendo e eu que quero te agradecer, né? Em nome de todos, da coordenadoria, de todos que estão nos assistindo, né? Pela tua contribuição, né? Nesse momento tão especial. Então, fique super à vontade, agora o espaço é seu, né? E nós aguardamos aqui ansiosos para tudo que você tem para contar para nós. Ok, muito obrigado. Então, como diz o meu professor, todo contador de história, ele tem que saber se contar. E até o final de 2018, eu não fazia ideia o que era literatura infantil e o que era contação de histórias. Foi na formatura da minha esposa que eu tive o privilégio de conhecer o professor Kleber Fabiani e a instituição Fato. E eu fiquei muito impressionado o que eu vivi naquela noite. Eu fiquei encantado da forma como os convidados narravam as suas histórias, a expressão no seu olhar, os gestos, os movimentos. Era tão encantador que eu fiquei hipnotizado. Eu disse, eu preciso fazer parte disso. E por que não? Eu sou capaz. E no dia seguinte, eu fui até a instituição e fiz a minha matrícula no curso de pós-graduação. E eu estava muito ansioso para começar as aulas. Foram 2 longos meses de espera, até que finalmente chegou o nosso primeiro dia de aula. Estava eu às 19 horas no edifício do Delta, 3º andar, de frente para o auditório. Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito assustado. Eu me deparei com mais de 35 professoras que falavam sem parar. No primeiro momento, a vontade que me deu foi virar nos calcanhares e ir embora. Mas a minha determinação era maior. Entrei, me acomodei numa cadeira e fiquei observando o que tanto elas falavam. E elas falavam sobre planejamento, falavam sobre alunos, falavam sobre diretora, falavam sobre pedagoga, enfim, falavam tudo relacionado à escola. E para mim era tudo tão estranho, porque não fazia parte da minha rotina. E isso me deu um medo muito grande, pelo desconhecido. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu também tinha dúvida se eu ia conseguir acompanhar o ritmo dessas professoras. E também pelo fato de eu não ser professor, se eu ia ser aceito pelo grupo. Confesso para vocês que sofri à toa. Aquele grupo de professoras foram maravilhosas. Elas me acolheram, me abraçaram, me incentivaram
em tudo que era necessário, elas me ajudavam. E eu fui ficando muito à vontade. Comecei a conhecer, dentro das aulas, algumas das personalidades da nossa literatura, como La Fontaine, como Perrault, Hans Christian Andersen, os irmãos Grimm, o nosso Monteiro Lobato, Lígia Bonjuga, Ana Maria Machado, até chegar aos dias de hoje nos autores que são muito, muito famosos, como André Neves, Léo Cunha, Rosinha, Luciano Pontes, Roger Mello, pessoas sensacionais. E eu descobri que a contação de história era muito importante para a sociedade, porque a gente tem um papel de incentivar a leitura, a gente tem esse papel de levar às crianças todo esse incentivo. A criança que lê, a criança que ouve histórias, ela tem um desenvolvimento melhor. Ela consegue produzir melhores textos, ela desenvolve a criatividade, a autoconfiança. Né? E muita gente, às vezes, fica imaginando assim que a contação de história é uma coisa recente, tipo 10, 15 anos. Mas não. O contador de história, ele existe desde os primórdios da civilização. O homem da caverna já contava histórias e deixou a sua cultura, o seu meio de vida gravados nas pinturas nas cavernas. Na África, por exemplo, nós temos a figura dos anciões, que dentro da sociedade ele era uma pessoa muito importante, porque ele era o responsável para transmitir para os mais jovens todo o conhecimento, toda a sua cultura, todo o seu conhecimento em medicina, né, que eram as ervas de cura, pesca. E esses jovens, né, eles ouviam com muita atenção. Então, além do desculpe, eu estou um pouquinho nervoso aí, não estou acostumado a falar ao vivo assim. Então, além dos anciões, nós temos também a figura dos griots, dos menestréis, que na Idade Média contava as suas histórias através das canções, né? Até chegar à figura marcante que é os nossos avós. Quem não teve um avô, um tio que não contava histórias? Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu não tive o prazer de ouvir meus avós contando histórias, mas eu conseguia ouvir história através dos avós dos meus amigos, dos vizinhos, né? E era muito interessante. Eram muitas histórias que eles nos contavam. A gente se reunia na sombra de uma árvore e eles contavam histórias de assombração, de lobisomens, que a gente ficava assustado, mas a gente adorava ouvir. Também histórias do nosso dia a dia, né? Como a lida do gado, como fazer uma horta de alface, de tomate, né? E quando era necessário, eles nos puxavam a orelha também. E sempre lembravam para a gente que nós tínhamos que ter respeito pelas pessoas mais velhas, né? E principalmente para os professores. Afinal de contas, eram eles que nos ensinavam a ler e a escrever. Hoje, o contador de história, ele tem um outro papel. Ele é responsável por levar entretenimento, incentivar a leitura, né? E infelizmente, assim, como eu estava falando dos nossos avós, né? Hoje essa cultura de contar história está morrendo. As pessoas não têm mais essa forma natural de contar histórias, né? Por que isso acontece? Porque os pais hoje,
eles não têm tempo e nem disposição para conversar com seus filhos, com seus sobrinhos, né? E as crianças, por outro lado, também não têm tempo para querer ouvir uma história, porque eles passam muito tempo envolvidos no celular, nas redes sociais, né? Nas plataformas de jogos, tanto online quanto físico, né? Os streams como Netflix, HBO. E, infelizmente, as crianças elas estão perdendo esse dom de ouvir histórias, de contar, né? Mas, enfim, hoje nós estamos aqui para contar histórias para as crianças que estão nas escolas, nos CMEs, né? E a gente é muito solicitado para isso. E para ser um bom contador de histórias, as pessoas me perguntam, é necessário ter um cenário, usar alguma maquiagem, ter alguns acessórios? Não, não é necessário. O que é necessário é você ter boa vontade, você conhecer as histórias e narrar com verdade. Narrar aquela história com gestos, com entonação de voz. Aí você vai prender o seu grupo, você vai prender a atenção de todos eles e vai encantar. Quando eu comecei a contar histórias, eu senti a necessidade de ter um diferencial, algo a mais. Foi quando eu decidi a estudar a arte da ventriloquia. A ventriloquia, ela é uma arte de origem milenar. Os oráculos antigamente usavam para simular as vozes dos deuses. Na Idade Média, por exemplo, havia muita picaretagem. O pessoal utilizava essa técnica em sessões espíritas para simular a voz dos mortos. E as pessoas acreditavam, né? Essa situação só ficou um pouco mais ameno foi quando eles começaram a ser perseguidos pela prática de bruxaria. E nessa época aí, quem era acusado e condenado por bruxaria acabava morrendo na fogueira. Nos dias de hoje, por exemplo, assim, não tem muitos cursos de ventriloquia. Se você procurar na internet, não tem muitos assuntos, muitas coisas escritas, né? A gente pratica, né? Mas assim, quase como autodidata. Então, eu estava ouvindo aqui o comentário aqui, né? Chega a dar um medinho mesmo, né? Quando a gente ouve a voz de um morto. E eu tenho meu personagem, que as crianças, por sinal, adoram mesmo, que é o Cid. Eu vou apresentar ele para vocês. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Cid! É muito bom estar aqui com vocês para falar da minha experiência como ventríloco. O Jair, por exemplo, é um cara muito legal. E eu sou um pouco tímido. Então, alguém quer fazer alguma pergunta para mim? Eu estou aqui para responder. Então, o Cid é o meu boneco e foi um tanto difícil conceber essa criaturinha, porque ao contrário do que muita gente pensa, para mim manipular ele, eu preciso criar uma identidade, ele tem que ter vida própria, né? Eu tenho um outro boneco e eu não consigo manipular ele, porque para mim é muito difícil, porque aquele outro boneco, eu não consegui dar personalidade para ele, eu não consegui, digamos, dar uma voz, eu não consegui, no caso, determinar que tipo de comportamento ele teria. O Cid já sai ao natural, né? E o Cid nasceu de uma brincadeira.
eu tava simulando um bonequinho de mão, e foi quando me veio a ideia, por que não? Eu não queria um boneco retratando um menino. Eu estava pensando num boneco, num animalzinho. Foi quando apareceu um macaquinho, que, por sinal, é a história que marcou muito a minha trajetória como contador de história, que é a história do macaquinho. Alguém está me pedindo para me contar uma história. Então, quem sabe eu conto essa história do macaquinho que deu origem ao nascimento do Cid. Então, vamos lá. Era uma vez um macaquinho que todas as noites passava para a cama do papai macaco e não deixava ele dormir. Ficava pulando de um lado para outro, empurrando, dando chute. Papai macaco, cansado, acordava, abria os olhos e cantava assim: macaquinho, sai daí, você tem a sua cama para se deitar. Papai macaco quer dormir, porque você não passa para lá? Sai daqui, papai, é que eu estou com fome. Você não faz alguma coisa para me comer? Papai macaco levanta, vai até a cozinha e prepara uma deliciosa mamadeira, com leite, banana e aveia. O macaquinho toma tudinho. No final, papai macaco leva a macaquinha até a sua cama e retorna para o seu quarto. Mas não tem jeito. Pouco tempo depois, adivinha quem está na cama do papai macaco, pulando, empurrando, dando chute? O macaquinho. Papai macaco, cansado, abre os olhos e canta assim: macaquinho, sai daí, você tem a sua cama para se deitar. Papai macaco quer dormir, porque você não passa para lá? Sai daqui, papai, é que eu estou com medo, eu não consigo dormir. Papai macaco vai até a cama do macaquinho, acomoda ele confortavelmente na sua cama e conta uma linda história. Mas pouco tempo depois, adivinha quem está na cama do papai macaco, pulando, empurrando, dando chute? O Cid! O macaquinho. Papai macaco, cansado, abre os olhos e canta assim: macaquinho, sai daí, você tem a sua cama para se deitar. Papai macaco quer dormir, porque você não passa para lá? Sai daqui, papai, é que eu estou com frio. Papai macaco levanta, vai até o quarto do macaquinho e cobre ele com cobertor. E assim é todas as noites. O macaquinho sempre encontra uma razão, um motivo para voltar para a cama do papai macaco. Até que um dia ele decide falar a verdade. Sai daqui, papai, é que eu sinto tanta sua saudade. Você nunca fica em casa, você passa o dia inteiro na rua trabalhando. E quando você chega em casa, você fica deixando no celular, você fica falando com seus amigos nas redes sociais, você fica assistindo jogo, você nunca tem tempo para mim, rapaz. Eu preciso de você. Papai macaco compreende a situação, dá um longo abraço no macaquinho e daquele dia em diante, todas as vezes que o papai macaco chega em casa, ao invés de ele ir para frente da televisão, ele conta uma história. Ao invés de mexer no celular, ele joga uma partida de futebol. Ao invés de ficar falando com seus amigos nas redes sociais, ele joga uma partida de xadrez. O macaquinho ficou tão feliz, mas tão feliz com essa nova postura do seu pai, que ele nunca mais precisou voltar para a cama do papai macaco. E o papai macaco nunca mais precisou contar aquela história.
Macaquinho, sai daí, macaquinho, sai daí, você tem a sua canoca se deitar. Cacanacaco que dormir, porque você não gosta gralhar. Essa é a história do macaquinho. Então, a Elucia Oliveira tá mandando aqui uma mensagem dizendo que adora a história do macaquinho. Eu também gosto, foi a minha primeira história. A Rosana Cordeiro quer ver o Cid na minha escola. Olha, sempre que possível, a gente faz algumas ações aí e a gente procura visitar as escolas para levar um pouquinho da nossa alegria, levar um pouquinho de encantamento, de contação das histórias, né? Se for possível, sim, dentro da nossa agenda, nós podemos sim visitar algumas escolas, alguns CMEs, até porque eu sou voluntário no programa do Comunidade Escola. Então, sempre que for possível, eu cumpro essa agenda aí de fazer esse voluntariado. Então, Fábio, você tem algumas perguntas para me fazer? Tenho perguntas aqui, você estava falando e eu só lembrando de como era antes também. Então, sim, quando você contou de como era, né, tanta contação de história dos avós, eu lembro que, eu acho que a luz atrapalhou um pouco, né, teve até alguns comentários ali que falaram que quando tinha muita história a luz do lampião, né, mas a eletricidade eu acho que atrapalhou um pouco, porque eu lembro quando eu era pequena, sempre, no lugar que eu morava, sempre acabava a luz. Começava a chover, já acabava a luz. E aí, nessa hora que sentava todo mundo na área, assim, de casa, né? E começava a minha mãe contar história, ou meu pai contar história. E assim era por diante, né? E hoje em dia, e foi bem o que você disse mesmo, não tenha tanta essa prática, né? De ficar ali contando história, tudo. Foi muito, muito interessante. E também sou muito grata, né? A você e a sua equipe do Historiar, porque assim como você disse, vocês sempre são voluntários no programa Comunidade Escola, né? Nos atendem em várias escolas, na Rua 15 também, né? Que nós temos várias atividades lá no sábado pela manhã, todo sábado pela manhã nós estamos lá. E na Comunidade Escola também, que abre aos sábados da 1 às 5 da tarde, e algumas escolas também vocês vão e nos ajudam. Então, nós somos muito gratos por isso também. E falando também com relação a algumas situações, né, e as crianças que não têm muito essa contação de histórias, nós temos alguns espaços aqui em Curitiba, né, na nossa cidade tão educadora, tão maravilhosa, como os Faróis do Saber, como a Casa Encantada do Bosque Alemão, né, que acontece essas contações de histórias. E a Rua 15 também, lembrando ela, no sábado de manhã. Então, Jair, como você disse, nós somos muito gratos por tudo. E nós temos algumas perguntas aqui que enviaram para nós. E, assim, nós estamos com muita audiência. Muito obrigada. Muitas pessoas se inscreveram e estão comentando ali, né, no chat. Então, a primeira pergunta é: o que é indispensável para uma pessoa que quer aprender ventriloquismo? Então, a pessoa, para ser ventríloco, o curso em si não é difícil, é muito tranquilo de fazer, mas tem uma coisa, requer muita dedicação e disciplina nos exercícios. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu tive que praticar aulas de canto, para mim poder projetar a voz, porque eu não estava conseguindo projetar a voz na parte nasal, onde eu consigo projetar a voz sem mexer a boca. Então, assim, a voz é nasal. Então, eu tinha essa dificuldade. Eu tive que fazer aula de canto para me projetar a voz. Mas, assim, o curso é 20% do curso e 80% de dedicação. É tranquilo mesmo de fazer. Só depende de si. Então, enquanto você estava fazendo, né, falando a tua história de como acontecia e contando a história do Cid, eu e a minha equipe que estamos aqui, né, na secretaria, ficamos olhando, nossa, ele é muito bom. Porque, assim, impressionante.
Sim, é impressionante como você é tão profissional nisso, né? E a primeira pergunta já vem em encontro com a segunda também, que diz como articular a boca para falar palavras que precisam de fonemas mais abertos. Bom, os fonemas mais difíceis são o P, o B, o N, né? O V, são palavras que são sílabas que são muito difíceis de pronunciar. Algumas vezes a gente acaba dando um drible aí, usando um sotaque aí, e trocando o fonema. Tipo aí, ao invés de eu falar menino, eu falo menino, né? Mas a pessoa que está ouvindo acaba entendendo que é menino, é menino. Então, assim, acaba confundindo pelo sotaque, né? E a gente vai levando, né? Mas é possível, assim, falar todas essas vogais, né? Com maestria. Mas é treino também. Tem que, exige bastante estudo, né? E, igual você disse, dedicação. É dedicação. Que legal. E em Curitiba, tem algum lugar ou alguma escola que tem curso de ventriloquismo? Olha, aqui em Curitiba eu não conheço nenhum curso. Todo o curso que eu fiz de ventriloquia, eu fiz todo ele online com a minha professora, a Patrícia Maia, que ela é de Londrina. Mas é muito tranquilo, muito sossegado mesmo, porque a pessoa não precisa estar junto de você para fazer os exercícios e passar todas as dicas de como proceder, digamos assim, a forma de pronunciar cada palavra, cada letra, né? E então, assim, nós fazíamos salas no curso aí, né? Onde se reunia 2, 3 pessoas ao mesmo tempo na mesma sala, e a gente ficava repetindo as palavras, e um ou outro ia avaliando, fazendo essa avaliação. Aqui tu tem uma mexidinha na boca, aqui tu pode melhorar. Então, assim, um ajuda o outro, e a coisa fica bem tranquilo mesmo. E essas reuniões que você fazia eram online mesmo? Todas online, o curso inteiro foi online. Né? Então, todas as segundas-feiras, nós trabalhamos 1h30, 1h40, né? É tudo online. No meu curso, por exemplo, no caso, era eu de Curitiba, a professora, a Patrícia Maia, que ela é de Londrina, eu tinha uma colega que era de São Paulo, a outra de Santa Catarina, tenho o meu colega aqui de São José dos Pinhais, que é o Reinaldo Vendramini, né? Nós fizemos o curso junto e deu tudo certo. Graças a Deus, todo mundo está mandando bem. E tem uma pergunta aqui bem especial. Olha, qual que foi a tua primeira experiência com o ventríloco? A minha primeira experiência foi quando eu tinha que preparar uma história para contar para os avaliadores. Que a Patrícia pegou uma banca para nos avaliar, para dar, digamos assim, credibilidade ao curso, né? Então, nós tinha um professor de canto para nos avaliar a emissão de voz, né? Tinha o Danilo Furlan, que ele é especialista em bonecos, né? Então, ele avaliou a manipulação do boneco, né? A Patrícia, como pela a arte da ventriloquia, né? Então, eu comecei a estudar uma história, né? Foi quando surgiu a história do macaquinho. E eu me apaixonei por ela, e é meu carro-chefe até hoje. Aí, às vezes eu digo, não, essa história eu não vou contar, que já faz 2 anos que eu conto essa história, mas as pessoas acabam sempre me pedindo e eu volto a contar ela. Não, e nós tivemos muitos elogios aqui no chat falando sobre o Cid. Muitos e muitos mesmo. Olha aqui, o Cid vai ter que gritar gol, hein? Gol! É do Brasil! Nossa, é muito incrível. E agora, falando um pouquinho sobre o Cid, né? Sobre os bonecos, o que você nos orienta? Vale mais a pena comprar o boneco ou fazer o boneco? Ou como adquirir um boneco? Você que já tem essa experiência, né? Bom, eu tive... Quando eu estava procurando um boneco, eu tive o prazer de eu mesmo e a minha esposa elaborar o nosso projeto e criar o Cid, né? Mas, assim, eu vi alguns bonecos pessoalmente e, às vezes, fugia um pouco daquilo que eu gostaria como ele fosse.
o tamanho, a forma de como eu manipulo ele, né? O encaixe da mão, às vezes era pequeno, às vezes não era confortável para mim. Então, eu não gostei dos que eu encontrei pronto. Mas através deles, né, eu fui vendo como é que funcionava, como é que se articulava, e a Eliane e eu, nós criamos esse projeto e fizemos o CID. Que legal. Então, o Cid é mesmo da família, hein? O Cid é mesmo da família. De pai e mãe. É verdade. Ele é quase como um filho, né? Eu tenho o maior cuidado com ele. Teve um dia que eu fui numa escola, né? E eu caí na besteira de sentar e as crianças me cercaram. E eu não tinha como sair dali e começaram a puxar o Cid de tudo quanto é lado, quase arrancaram a cabeça dele. Eu sei que eu abracei ele e disse, deixa o Cid quieto aqui, que ele não gosta que vocês peguem ele. E fui me levantando. Agora eu não cometo mais esse erro. Primeiro deixa as crianças organizadas em fila para tirar foto, coisas assim, aí depois eu sento. Nossa, Jair, então nossos agradecimentos, 1000 agradecimentos a vocês, né? A toda a equipe do Historiar. Igual eu já comentei, vocês são nossos parceiros no programa Comunidade Escola, né? Em todas as ações. Nós temos, foi passado algumas vezes, né? O contato de vocês também. Nós somos muito gratos, muito sucesso para vocês. Então, se você quiser, né, encerrar, dar um tchauzinho aí, falar um pouquinho, nós estamos a seu dispor. Então, tá certo. Mais uma vez eu quero agradecer ao Projeto 20 Ver por eu ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a ventriloquia, apresentar o meu boneco, né? E dizer que eu estou à disposição, dentro das possibilidades da minha agenda aí, de visitar alguma escola, algum CMEI, de contar histórias, levar o Cid aí para fazer algumas brincadeiras com as crianças, né? E você, Cid, quer falar alguma coisa para o pessoal? Eu quero sim, eu quero dizer que eu adoro criança. As crianças é uma alegria para mim. Então, quando quiserem, eu vou aí para contar história. Mas assim, não pode puxar minha orelha, não pode puxar meu braço, eu não gosto. Dói, eu sinto muita dor. Cid, muito obrigada pela tua participação muito especial. Que alegria, que prazer conversar com vocês durante esta noite. Muito obrigado, Fabiana. Então, boa noite e sucesso para vocês. E nossos agradecimentos a todos os profissionais, à comunidade que está nos assistindo. E por esse ano nós encerramos com o nosso projeto 20 Ver e encerramos com chave de ouro, hein? Que foi muito especial. E no ano de 2023, nós retornamos com outras atividades, né? Outras palestras do 20 Ver. Então, muito obrigado, Cid, muito obrigado, Jair, e ótimo final de ano para todos nós. Obrigado! Tchau, pessoal! Tchau, até mais.